Olá, como vai? Muito boa noite para você. O início da operação Inconfidência nas estradas da região durante o feriado. Patos de Minas registra primeiro caso de chikungunya em 2026 e confirma 400 casos de dengue. E você também vai ver. PRF e PM apreendem 50 quilos de maconha, mas suspeito de tráfico foge e mata. Família pede ajuda para localizar homem desaparecido há 13 dias. A gente mostra como foi o encerramento da Semana da Nutrição no Centro Universitário de Patos de Minas. Hemocentro convoca doadores de plaquetas. Futebol, Atlético vence a primeira pela Copa Sul-Americana. E saiba quem são as 3 finalistas do concurso da Rainha Nacional do Milho. Agora, no NTV News, segunda edição. A gente começa mostrando que na noite de ontem, na BR-365, em Patos de Minas, o condutor de um Gol desobedeceu ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e fugiu por aproximadamente 50 quilômetros, com o apoio da Polícia Militar. Foi feito então ali um cerco na cidade de Varjão de Minas, nas proximidades de Varjão de Minas. O motorista abandonou o carro em uma estrada de terra sem saída, como você vê nas imagens, e fugiu a pé por uma área de mata, não sendo então localizado. Dentro e próximo ao veículo, os policiais localizaram 38 tabletes de maconha, pesando cerca de 50 quilos essa droga. A Polícia Militar Rodoviária deflagrou na manhã de hoje a Operação Inconfidência Mineira em toda a malha rodoviária do estado. Feriado prolongado se aproximando, Tiradentes feriado dia 21 de abril na próxima terça-feira. Muita gente aproveita esse feriado, emenda e aí já nessa sexta-feira já começa a iniciar a viagem, fazer toda a situação dessa viagem. A Polícia Militar Rodoviária, por isso, intensifica então a Operação Tiradentes. Tenente Maxson, uma operação essa intensificada já pensando nisso, né? Que aqui na região o trânsito pode aumentar e muito o fluxo. Certamente aumenta, né? Uma característica de véspera de feriado, sobretudo feriado prolongado. A Polícia Militar Rodoviária se planejou para isso, já elaborou, já verificou quais são os locais e horários específicos em que tem mais incidência de sinistros e fará a operação nesses locais. A Polícia Militar conta sim com a conscientização do condutor para que ele não cometa transgressão nem infração, sobretudo aquelas que a gente sabe que são as que mais vitimam, que é ultrapassar em local proibido, forçar a ultrapassagem, embriaguez ao volante e também a distração, muitas das vezes provocada, como você disse, pelo uso do aparelho celular. Mas se todavia não tiver conscientização do condutor, a Polícia Militar estará disposta em locais e horários específicos para abordá-lo e adotar as providências que a lei determina. E até falando sobre isso, a gente tem muitos locais aqui na região de Patos de Minas que registram alto índice de acidentes por ultrapassagem proibidas, esses tipos de situações. Fica esse alerta, né, para os motoristas também ter essa conscientização referente a esses casos que acabam ocasionando acidentes. A gente percebe que alguns locais, alguns sinistros estão concentrados em algumas rodovias. É o caso dessa que a gente se encontra, BR-352, né, que sentido quem vai para Patos, para Belo Horizonte, e também MGC 354, Patos, Brasília ali. Inclusive, neste mês que a gente está de abril, tivemos 2 vítimas fatais, né, uma na MGC 354 e outra lá na MG 410. Então a Polícia Militar reitera, é importante que o condutor se conscientize em qualquer situação, por mais que a rodovia pareça tranquila, é importantíssima a conscientização do condutor. Mas, em se tratando de véspera de feriado, em alguns locais em que o fluxo de veículos aumenta consideravelmente, essa conscientização tem que ser redobrada. O planejamento é importantíssimo, assim como também que o condutor esteja preparado para a viagem, né? O condutor descansado, sem fome, né? E que ele planeje essa viagem para não sair com pressa. Faça a revisão no veículo antes de pegar a estrada e evite essas infrações que eu mencionei, sobretudo ultrapassar em local proibido, forçar a ultrapassagem, embriaguez ao volante. Vai pegar a estrada? Então fique atento às orientações. Daqui a pouco a gente mostra como foi o encerramento da Semana de Nutrição no Centro Universitário de Patos de Minas. E ainda a família pede ajuda para localizar o homem desaparecido há 13 dias.
A Semana de Nutrição do Centro Universitário de Patos de Minas terminou nesta quinta-feira com a presença da escritora e nutricionista Roberta Carbonari Musi. Alunos do curso de nutrição do Unipam encerraram a semana acadêmica reconhecendo que a alimentação vai muito além do prato. Entre a programação foi lançado o livro Comer Emocional, Ciência e Prática Clínica. Nós estamos encerrando a semana acadêmica com chave de ouro, com o lançamento do livro Comer Emocional, Ciência e Prática Clínica, que foi escrito pelos autores o Anderson Roberto, que é egresso do nosso curso, hoje ele é professor, atua aqui conosco, e a Roberta Carbonari Musi, que é uma nutricionista referência nacional na área de comportamento alimentar. Então nós estamos muito felizes com tudo o que aconteceu ao longo dessa semana, foi um sucesso, os alunos participaram, aderiram à semana. O trabalho é assinado pelo professor Anderson Silva e pela nutricionista Roberta Carbonari Musi, referência nacional na área de comportamento alimentar. A proposta apresentada aos alunos busca ampliar o olhar sobre a alimentação, mostrando que fatores emocionais têm impacto direto nas escolhas alimentares e na saúde como um todo. A nossa função com esse livro é trazer para os nossos espectadores, na verdade leitores, uma perspectiva de olhar para a comida também com a forma emocional. Muitas das pessoas têm problemas com a comida, não necessariamente porque ela tem mais calorias ou porque ela não é aquela comida que o nutricionista ou outro profissional recomenda, mas sim porque ela tem dificuldade de lidar com as questões emocionais. E nós trazemos isso nesse livro, com uma abordagem mais técnica voltada para os profissionais da saúde poderem ajudar aí a população. O nosso convite aos leitores é acessar toda essa evidência científica, mas também entrar na parte da clínica, da prática. Então o livro é dividido em duas partes, da ciência à prática clínica, justamente para que a gente possa entregar aos estudantes e aos nutricionistas a percepção do que vem a ser um comer emocional, quando ele precisa de intervenção e como nós, profissionais da saúde, especialmente nutricionistas, precisamos e devemos intervir. O conceito de comer emocional tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre saúde, destacando a importância de compreender sentimentos como ansiedade e estresse no contexto da alimentação. A iniciativa reforça o papel da nutrição como uma área que vai além da dieta, envolvendo aspectos psicológicos e sociais na busca por mais qualidade de vida. A grande questão é que nós nunca comemos na nossa vida inteira apenas porque sentimos fome. Se você perguntar isso para qualquer pessoa, você come por quê? Dificilmente essa pessoa vai responder, eu só como porque eu sinto fome. E é muito importante que o profissional esteja preparado a conversar com um ser humano, né? Para além do quanto você come, quantas calorias, em que horário você come, como funciona o seu intestino, quem é esse ser humano que está sentado à sua frente, quais as razões que levam ele a buscar comida, e quando ele não precisaria de comida, mas a comida ainda assim é a única forma dele regular emoções ou suprimir emoções. Isso está funcionando, não está funcionando? Isso precisa ou não precisa de intervenção? Então eu acho que esse livro traz uma amplitude dessa percepção da prática clínica e da importância do nutricionista trabalhando como equipe multiprofissional, né? De psicólogos, de médicos, enfim, mas acessando a alimentação como um todo. Muitos dos nutricionistas, psicólogos, médicos focam muito nas questões biológicas e isso é válido, isso é importante, mas nós também temos que considerar outras questões, as psicossocioculturais que também estão envolvidas no processo da alimentação. O momento foi de troca de conhecimento e reflexão, um convite para repensar hábitos e entender que cuidar da alimentação também é cuidar das emoções. A nutrição, ela é uma ciência que envolve não só o bem-estar biológico, a relação biológica do alimento, mas também a relação com as nossas emoções. Então, é muito importante que o aluno, desde a graduação, ele já tenha contato com esse conteúdo para que ele possa se inteirar, entender e ter uma abordagem. Este morador da cidade de Presidente Olegário está desaparecido há quase 2 semanas. Ele foi visto pela última vez entrando em uma área de mata. Tiago é casado há 6 anos e tem uma filha. Segundo a família, ele nunca havia desaparecido antes. Ele já esteve internado anteriormente em uma clínica para tratamento de dependência química, tendo recebido alta no mês de fevereiro. No dia do desaparecimento, Tiago saiu de casa nas primeiras horas da manhã e foi visto conversando com uma pessoa. E em seguida, testemunhas relataram que ele entrou em uma área de mata. Desde então, não foi mais localizado.
Foi no dia 4/4, no sábado de Aleluia, pela manhã, não era nem 6 horas da manhã ainda, era por volta das 5 da manhã. A gente estava na casa da mãe dele e ele estava conversando com alguém no telefone. A gente acredita que ele estava querendo buscar droga, sabe? Aí a mãe dele mora ali no bairro Andorinhas, aqui em Presidente Olegário, perto de um pasto, assim, que logo depois tem uma área de mata. Ele era acostumado a ir nesse local para fumar e ele entrou lá para esse local. Eu e a mãe dele, fomos com ele até fora e vimos ele adentrar lá com o celular na mão, só que aí depois a gente já não teve mais notícia. Ele não voltou para casa, nem para a mãe dele, nem para a nossa, e a gente não teve mais notícia do paradeiro dele. A família aguardou 24 horas antes de registrar o boletim de ocorrência. Desde então, buscas e tentativas para localizá-lo têm sido feitas, mas até o momento não há informações concretas sobre seu paradeiro. A gente se preocupou logo na hora do almoço, né? Porque ele nunca foi de sumir assim mais do que 1 ou 2 horas de prazo. Logo na hora do almoço a gente já estava preocupada, mas como a gente tinha que esperar 24 horas, aí no domingo a gente chamou a polícia militar, fez a ocorrência. No domingo mesmo o corpo de bombeiros veio, fez busca lá naquele local onde ele adentrou, mas não localizaram. A gente teve informações que ele foi visto em outros locais antes desse desaparecimento. No dia anterior, o corpo de bombeiros veio, fez busca, mas não encontrou nada. Desde então, a gente não tem notícias dele. A gente cobra da Polícia Civil, mas assim, eles não passam nada para a gente da investigação. Logo no início, o que o investigador falou para a gente é que acreditava que talvez ele pudesse ter caído em algum lugar, como era uma área de mata, assim, que ele pudesse ter caído, se machucado, mas o Corpo de Bombeiros já fez busca lá umas 4 vezes. E aí a gente não acredita nessa possibilidade, porque se ele fosse caído, se machucado, o Corpo de Bombeiros teria localizado, né? Tiago saiu sem documentos, o que dificulta a sua identificação. A família acredita que ele possa ter ido em busca de substâncias e teme que esteja em situação de vulnerabilidade. Ele possui conhecidos nas cidades de Patos de Minas e Lagamar e houve relatos de possíveis avistamentos nesses locais, porém nada foi confirmado. A gente não sabe se está sendo feito levantamento de câmera, porque assim, a gente teve notícia de que ele foi visto em alguns lugares na semana anterior, certo? Na semana anterior ao desaparecimento. Que ele foi visto em alguns lugares que ele não tinha costume de ir, a gente passou isso tudo para a Polícia Civil. Até antes de ontem eu tive informação de que ele estava em um local aqui em Presidente, na saída que vai ali para o Entre Serras, que é uma estrada de terra. A gente até entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas falou que como agora a investigação está a cargo da Polícia Civil, que eles só poderiam vir fazer busca nesse local que a gente recebeu essa notícia, se a Polícia Civil pedisse. E a gente não sabe se está sendo feito levantamento de câmera, porque assim, hoje em dia tem câmera praticamente em toda casa, em todo lugar, mas a gente não sabe qual que é o trabalho que está sendo feito, se está sendo feito algum levantamento ou não, e aí a gente fica sem notícia, porque foi dia 4, né, então já são 13 dias aí desse desaparecimento que a gente não tem notícia nenhuma, não sabe como que ele está. O que a gente acredita é que talvez, assim, ele tem conhecidos em Patos, ele tem conhecidos em Lagamar. Como ele saiu sem documento, a gente acredita que talvez ele tenha pegado alguma carona e ido para algum lugar em busca de droga, porque ele já não estava conseguindo controlar o vício e talvez não esteja conseguindo voltar para casa. Familiares têm procurado a polícia sempre que recebem informações e o caso segue sendo investigado. A situação tem causado grande sofrimento à família, especialmente à filha, que sente a ausência do pai. A esposa faz um apelo emocionado para que qualquer pessoa que tenha visto Tiago entre em contato com as autoridades. Se ele também tiver resolvido ir para algum lugar, para ele voltar para casa, porque a gente está desesperado, são 13 dias sem notícia, a gente não sabe como que ele está, nossa filha chama por ele todo dia, pergunta onde está o papai, a gente não sabe o que fala,
a mãe dele está desolada, está todo mundo esperando por ele, a gente não vai deixar de procurar. Então, assim, se alguém tiver alguma notícia, se tiver conversado com ele, se tiver dado carona para ele para algum lugar, para entrar em contato com a polícia militar ou em contato com a gente também, só para a gente saber, para a gente ter uma pista de onde procurar por ele, se ele não estiver conseguindo voltar para casa, para ele pedir ajuda para alguém que quando ele chegar aqui a gente resolve, a gente quer ele de volta, independentemente do que tiver acontecido, a gente quer ele de volta e quer ajudar ele. A Paróquia Cristo Redentor promove neste sábado um bazar beneficente para arrecadar recursos destinados ao custeio de ações da igreja. Esse bazar acontece nesse sábado, dia 18 de abril. Eu estou aqui ao lado da Renata, que é uma voluntária nesse bazar. Renata, vamos falar um pouquinho desse bazar, que horas que começa, como as pessoas também ainda podem ajudar. Aqui na Paróquia do Cristo Redentor, sábado, dia 18, aguardo vocês aqui a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas. Nós temos muita coisa, ganhamos bastante ponta de estoque das lojas, além das doações, né, aqui da comunidade, da paróquia. Então, convido você para vir estar aqui conosco. Tem peças boas, em bom estado de conservação, foi muito bem separadas. Venha nos ajudar, né? E toda a renda será em louvor à festa de Nossa Senhora de Fátima, que acontece aqui na Paróquia do Cristo Redentor no mês de maio. Então, a gente já está fazendo um dinheiro para poder ajudar na festa. Renata, eu vi que tem vestido de noiva, até vestido de noiva, e também vai ter um espaço da beleza. Sim, temos vestidos de noiva, televisão, andador, carrinho, roupa feminina, infantil, roupa de homem, apesar de que roupa masculina é muito difícil, homem quase não usa, né? E teremos o espaço da beleza, a comunidade de São Paulo Apóstolo, elas vão vir, as senhoras vão cortar cabelo masculino e feminino a R$15 o corte. Todo o serviço voluntário e a renda também para contribuir com a próxima festa Nossa Senhora de Fátima. É isso mesmo. A Igreja Cristo Redentor fica aqui no bairro Cristo Redentor, na rua Rio Grande do Norte. Em instantes tem a previsão do tempo para o fim de semana. Você vai ver que tempo seco e oscilações de temperatura para o mês do restante do mês de abril estão previstos. O governo federal enviou ao Congresso essa semana a previsão de aumento do salário mínimo de R$ 1.717 para o ano que vem. Entenda os impactos desse aumento na reportagem a seguir. O projeto da LDO, que orienta o orçamento da União, prevê um salário mínimo de R$ 1.717 para 2027. O valor representa um aumento de 5,9% em relação ao estimado para o ano anterior. O reajuste segue a política de valorização do mínimo, baseada na inflação e no crescimento da economia, como referência para aposentadorias e benefícios sociais. O aumento impacta diretamente os gastos do governo. Esse valor que foi apontado de R$ 1.717, com um ganho aí de R$ 96 em relação ao salário mínimo atual, ele é uma conta que é feita através de uma política de valorização real do salário mínimo, que ele prevê que o aumento vai ser com base na inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB nos 2 anos anteriores ao ano em que foi implementado aí, essa correção do salário mínimo. No caso, há uma expectativa aí de que vá para R$ 1.717, porque há uma perspectiva de que a inflação nesse ano fique em torno de pouco mais de 3%, mais os 2,3% de crescimento real do PIB que ocorreu aí em 2025. A proposta também
também estabelece meta de superávit primária de 0,5% do produto interno bruto, o equivalente a cerca de 73 bilhões de reais. Outro ponto é o pagamento de precatórios. O governo prevê incluir quase 40% dessas despesas no cálculo da meta fiscal, acima do mínimo exigido por lei. O especialista relata que com o aumento do salário, aumenta também o poder de compra. Para a sociedade em geral, o ganho real do salário mínimo é muito importante. Por quê? Porque em países em desenvolvimento, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a desigualdade social. Quando você garante que o crescimento do PIB seja vertido em uma política que atinge a grande maioria das pessoas, você garante aí que essas pessoas tenham acesso a uma melhor condição de vida através de um ganho real do salário mínimo. Se você considerar somente a inflação, o índice INPC, nós não teríamos aí ganho nenhum no salário mínimo. A partir do momento que eu tenho a correção pela inflação mais um ganho real com base no crescimento do PIB, você garante aí que as pessoas tenham mais possibilidade de compra, ganhem poder de compra, porque o salário valoriza de maneira real, não somente através da correção da inflação. O texto agora será analisado pela Comissão Mista de Orçamento antes de seguir para votação no plenário do Congresso Nacional. Acontece agora à noite, no Memorial do Milho, no Parque de Exposições de Patos e Minas, a escolha aí das 3 finalistas, né, para o concurso da Rainha Nacional do Milho e também da Musa do Rodeio. A repórter Thalita Diniz traz as informações de lá. Boa noite para você, Thalita. Boa noite, Odair Cardoso. Isso mesmo, Patos de Minas já tem a nova Musa do Rodeio 2026. Eu estou até confundindo o ano de tão rápido que passou. Eu estou aqui ao lado dela, que ela está emocionada. Maria Luísa é a nova rainha do Rodeio de Patos de Minas. Isso mesmo, agora a gente acabou de ser eleita a nova musa do rodeio da FENAMILH 2026 e é uma honra poder representar esse título. Eu estou muito feliz, já chorei, já fiquei feliz com os meus familiares. Agora a gente aproveitar muito bem a nossa FENAMILH e representar muito bem esse título. Como é que foi a preparação para ser musa do rodeio? Também vou te perguntar, tinha esse sonho de ser musa do rodeio? Eu sempre tive esse sonho de poder representar tanto o título quanto representar a nossa cidade. E hoje eu estou podendo ter a honra de poder representar e é um sonho que desde criança eu tenho. E eu espero que eu possa poder representar tudo isso agora. É isso mesmo, Odair. Patos de Minas já tem a nova Musa do Rodeio 2026. Thalita Diniz para o jornalismo da NTV. Thalita, daqui a pouquinho ela volta com as 3 semifinalistas, né? Aí as 3 candidatas ao título de Rainha Nacional do Milho. Agora vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 32 graus. E no domingo, de 20 a 33. Em Matutina, no sábado, variam de 18 a 30 e no domingo de 20 a 30 graus. No sábado, em João Pinheiro, de 19 a 35 graus e no domingo de 20 a 36. Em Carmo do Paranaíba, no sábado, variação entre 18 e 31 graus e no domingo de 20 a 32. No sábado, em Presidente Olegário, de 19 a 33 e de 20 a 34 no domingo. Em Rio Paranaíba, no sábado, mínima de 17 e máxima de 30 graus. E no domingo, de 19 a 31 graus. Em instantes aqui no News você vai ver que o Hemocentro convoca doadores de plaquetas. E ainda a gente fala, você vai ver também que Patos de Minas registrou o primeiro caso de chikungunya em 2026 e confirmou 400 casos de dengue.
O Hemocentro de Patos de Minas está convocando os doadores de plaquetas, um tipo especial de doação de sangue fundamental para salvar a vida de pacientes com câncer ou aqueles que passaram por transplantes. As plaquetas são pequenas células do sangue responsáveis pela coagulação. Quando estão em falta no organismo, o risco de hemorragias aumenta, especialmente em pacientes oncológicos e pessoas em cirurgias complexas e vítimas de traumas. No Hemominas de Patos de Minas, a demanda por esse tipo de doação é constante e o estoque nem sempre acompanha a necessidade dos hospitais da região. A doação de sangue total, que é a doação comum, que os nossos doadores vêm até aqui na nossa unidade para fazer, ela também é uma forma de se doar a plaqueta, porque nós pegamos a bolsa de sangue total, fracionamos essa bolsa em laboratório e nós vamos tirar da bolsa de sangue total só algumas unidades de plaqueta. Então, doando sangue normalmente, você pode ajudar as pessoas que necessitam de plaquetas, que são aquelas pessoas que principalmente estão em tratamento de oncológico, tratamento de câncer, e também aquelas pessoas que fazem grandes cirurgias, como por exemplo as cirurgias cardíacas. E nesse momento, principalmente, nós estamos aí com uma queda muito significativa no estoque de plaqueta em todo o estado de Minas Gerais. Então, nós chamamos os nossos doadores sempre para nos ajudar nesses momentos. A Fundação Hemominas, nesse momento, fez um plano de contingência para atingir várias unidades, várias cidades do nosso entorno, para que aumente essa doação de plaqueta, principalmente nesses períodos de feriado. A doação de plaquetas é feita por um equipamento chamado eferese, que separa o sangue do doador e retém apenas as plaquetas, devolvendo os outros componentes ao corpo. O processo é seguro, controlado e pode ser repetido com mais frequência do que a doação. Existem unidades próximas a nós, como Uberaba e Uberlândia, que tem a plaqueta férese, que é uma máquina que retira do sangue do doador só plaqueta. Aqui em Patos, o doador efetua doação de sangue total e através da bolsinha de sangue total nós vamos fazer aí a produção de plaqueta para ajudar as pessoas que precisam na nossa cidade e região. Uma única doação pode salvar até vários pacientes. Além da importância solidária, o Hemominas oferece benefícios ao doador regular, como carteirinha de doador, que garante acompanhamento das doações e acesso facilitado ao histórico e prioridade em campanhas e convocações quando há necessidade urgente. Patos de Minas registrou o primeiro caso de chikungunya em 2026 e confirmou 400 casos de dengue. Mas na comparação com o mesmo período do ano anterior, o número de casos é 3 vezes menor, segundo o PMCD. Em Patos de Minas, os números reforçam o sinal de atenção. De acordo com o boletim epidemiológico, o município já registrou 720 notificações de dengue, sendo 400 casos confirmados. Também há identificação de 3 sorotipos do vírus em circulação aqui em Patos. Além disso, foram notificados 9 ocorrências de chikungunya, com 1 caso confirmado até o momento. Apesar do cenário preocupante, há um dado que chama a atenção. No mesmo período do ano passado, a cidade tinha cerca de 3 vezes mais casos de dengue. Mesmo assim, as autoridades de saúde mantêm o alerta, principalmente por causa da circulação simultânea de diferentes tipos do vírus, o que pode aumentar o risco de agravamento da doença. Quando a gente compara, do ano passado, nós tínhamos aí 3 vezes o número de casos que nós temos em 2026. Esse ano está bem tranquilo, mas o que nos preocupa aí é a reintrodução do sorotipo 3, O sorotipo 3 está circulando, então as pessoas não têm a imunidade específica contra aquele sorotipo. Então podem vir a ter, epidemia, pode ter mais casos de dengue por esse motivo. A vacina está disponível, a população de 10 a 14 anos tem a vacina Qdenga, em todas as unidades de saúde, e a vacina do Butantan também está sendo ofertada aí aos profissionais de saúde. A medida mais importante, para a gente ter o controle das arboviroses em geral, tanto dengue quanto zika, chikungunya, é o monitoramento da própria residência pelo morador, porque ele está ali todos os dias e consegue estar eliminando ali os prováveis criadores, os locais que podem se tornar problema, e favorecer o desenvolvimento ali do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas clássicos, da dengue clássica é febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares,
e aparecimento das manchinhas vermelhas, né, pelo corpo. Então, com qualquer um desses sintomas, pode procurar as unidades básicas de saúde para ser avaliado. E a Prefeitura de Patos de Minas continuou com as ações para intensificando, né? Sim, né, nosso trabalho é de controle do vetor, né, então os agentes de endemias estão visitando as casas, fazendo os mutirões de recolhimento de inservíveis, fazendo as pulverizações, né, quando tem indicação, quando tem um caso positivo, né, aquele quarteirão recebe ali os agentes com a pulverização, né, nos quintais, e fazendo as medidas preventivas, né, nós tivemos um trabalho do drone, né, que vistoriou 30% da área urbana do município, identificou vários criadores de difícil acesso e foi um trabalho muito bom também que a gente desenvolveu aqui no município. A seguir aqui no News Futebol, o Atlético venceu a primeira pela Copa Sul-Americana e saiba quem são as 3 finalistas do concurso de Rainha Nacional do Milho. Você tem um minutinho? Então chega mais porque o Minuto Unipan tá on com o que rola aqui no campus sem enrolação. Então, valendo! Nossas semanas acadêmicas estão movimentando tudo aqui. É palestra com profissionais incríveis, é mini curso servindo muita prática e até lançamento de livro. E ó, foi só o começo, viu? Semana que vem tem mais. Agora um convite para você que também ama esses ser humaninhos. O time de TI do Unipan lançou o Amor que Alimenta, uma campanha para arrecadar ração para os animais de rua. É só deixar sua doação aqui no Bloco F até o final de abril. Só vem! E bora falar do nosso podcast? A 8ª temporada do Conexão já tá no ar e o primeiro episódio é com a nossa aluna de Publicidade e Propaganda, Nalu Faria, que também é videomaker e empresária. A gente quer todo mundo conectado, hein? Corre no YouTube ou no Spotify e bora embarcar nessa conexão com a gente. Nalu Faria, se vocês quiserem assistir. Se vocês quiserem assistir lá. Será? Acabou, turma. Bom descanso pra vocês e até semana que vem. Lari Cacheta pro Minuto Unipan. Beijo, até! Agora uma nota triste. Morreu hoje, aos 68 anos, Oscar Schmidt, o Monsanta, como era conhecido, é o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos. Oscar Schmidt teve uma parada cardiorrespiratória e foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santana, onde faleceu. De acordo com o comunicado divulgado pela família, ele lutava há 15 anos contra um tumor cerebral. O texto diz ainda que Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. No último dia 8 de abril, ele foi homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil e o seu nome foi incluído no Hall da Fama da entidade. O Oscar Schmidt também faz parte do Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete. A gente segue falando de esportes. O Atlético bateu o Juventude na noite de ontem na Arena MRV, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Logo no início da partida, os jogadores do Atlético reclamaram de uma falta dentro da área, mas após revisão do VAR, a arbitragem não marcou a penalidade. O time alvinegro continuou insistindo na pressão em jogadas de velocidade. Aos 42 minutos da primeira etapa, Coelho faz belo passe nas costas da marcação, Bernat avança rapidamente, domina e finaliza certeiro, abrindo o placar. O empate do Juventude veio aos 10 minutos do segundo tempo. Vacilo do goleiro Everson, que erra o passe cedendo o ataque ao adversário. Melhor para Pérez, que recebe o cruzamento dentro da área, chuta colocado e deixa tudo igual na Arena MRV. O gol de desempate aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Após ótimo cruzamento de Coelho pela direita, Cassierra cabeceia fazendo o gol da vitória atleticana. Aconteceu na tarde de hoje a escolha das 3 finalistas do concurso de Rainha Nacional do Milho 2026. Agora há pouco a gente mostrou a apresentação da Musa do Rodeio. Agora vamos saber com a Thalita Diniz quem são as 3 escolhidas. É isso mesmo, Aldair. Patos de Minas já tem as 3 candidatas à Rainha do Milho. Eu estou aqui ao lado da Maria Fernanda Leão. Me fala um pouquinho dessa emoção de ser candidata, né, à Rainha do Milho. Estou realmente muito feliz, ainda mais de ter minha família comigo, a minha torcida que também está presente. Realmente enche meu coração, é uma alegria enorme, uma sensação de dever cumprido também e lágrimas que não acabam. Agora que é ao lado da Tainá Vieira Rodrigues. Olá, pessoal!
É um sentimento indescritível que eu não consigo descrever, uma felicidade enorme. Eu não esperava, mas essa foi uma surpresa muito boa. E eu estou muito emocionada. E eu espero construir uma trajetória linda até o dia da eleição da rainha. E Vitória Magalhães Silva. Eu mesma. É um sentimento indescritível viver tudo isso. Na hora que anuncio o nome, o coração já fica daquele jeitinho. E tá sendo muito mágico viver. A pré-candidatura foi incrível e agora com a fase de candidatura eu tenho certeza que vai ser mais incrível ainda. É uma honra, assim como a Maria disse, ter a nossa família do lado, ter o apoio de cada um de vocês que estão daí da telinha apoiando a gente. Eu quero agradecer pela oportunidade de viver o concurso, de ter chegado até aqui. É isso mesmo, Odaí. Um momento de felicidade aqui no Memorial do Milho em Patos de Minas. Patos de Minas, agora as 3 finalistas, a Rainha do Milho 2026. Thalita Diniz para o jornalismo da NTV. Obrigado, Thalita, pelas informações. Parabéns para as escolhidas, né? Felicidades aí para essas moças que vão representar Patos de Minas aí. Uma delas será rainha, as outras 2 serão princesas. A gente mostrou ainda nessa edição também a musa do rodeio, esse clima de FenaMilho que vai tomando conta de Patos de Minas, da região, né? E, por que não dizer, de todo o estado e do Brasil, porque é uma festa que mexe com muita gente, atrai pessoas de todos os lugares do país. O NTV News está terminando. Amanhã quem vai estar aqui é a Andra Faria. Eu te encontro na segunda-feira, às 18 horas, no Debate Esportivo. Um bom fim de semana para você e até lá.